X-Men 81, vídeo de hoje do canal Fator X, como sempre, com review sem spoilers e resumo completo. É logo depois da vinheta, então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos. Este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men. E hoje trazendo até vocês X-Men 81 da Panini. Esse volume aqui que eu recebi presente, é parte da minha lista de aniversário que eu fiz e que tem link aqui na descrição durante esse mês, né? Eu vou fazer aniversário no dia 28 de junho. Ela é uma das últimas, né? Ela é o número 81, vai sair o 82 e o 83, e o Igor Meda me mandou o 80, 81 e 82, né? Então eu tô pertinho do final, eu agradeço demais. E hoje eu vou fazer aqui o review sem spoilers dela, onde eu digo para vocês, primeira parte do vídeo, onde eu digo para vocês o que inclui nessa revista, quantas páginas tem, qual o preço, o que eu achei de cada uma das histórias, o que eu achei do conjunto da obra, né? Sua ligação com os números anteriores, com os números futuros, o que esperar dos números futuros. E depois eu faço um resumo completo. Para você que não liga para spoilers, prefere saber tudo o que acontece para decidir se compra ou não a revista. Para você que já leu a revista e não entendeu, prefere dar uma consultada no resumo que eu faço aqui. Ou para você que não vai mesmo comprar a revista, está acompanhando a queda do X, toda essa fase dos X-Men, talvez até só aqui pelo canal. Então fica o convite para você ficar para essa primeira parte, que é o nosso review sem spoilers. Se você não ligar para spoilers ou tiver nesse time que eu descrevi aqui, de que não vai comprar a revista, de que já leu a revista e tudo mais, você fica. Eu nem divido o vídeo, acabou o review sem spoilers, a gente se despede, né? Você se despede de mim no caso, ou você fica para o resumo completo, beleza? Como a edição recebido, só tenho a agradecer. Existem outras formas de contribuir com o canal, via Pix, através desse QR Code, ou da chave que tem identificada como chave Pix mesmo, aqui na descrição. Tem meu número de celular, caso você queira entrar em contato, para enviar revistas aqui ao canal, revistas que vão virar vídeo. Tem o link da minha lista de aniversário esse mês aqui também. Você ainda pode se tornar membro, contribuir um pouco por mês e assistir nossos vídeos de maneira antecipada. E se nada disso for possível a você, curte o vídeo, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações, hypa o vídeo se isso for oferecido a você, que ajuda pra caramba também, faz comentário, coloca o vídeo em playlists públicas que possam ser pesquisadas. Tudo isso ajuda demais e não tem custo e eu agradeço igualmente. Então, vamos lá agora para o review sem spoilers de X-Men 81 da Panini. X-Men 81 tem 112 páginas, custa R$ 36,90, encaderna Dead X-Men número 4, os falecidos X-Men, Fall of the House of X número 4, A Queda da Dinastia X número 4, Rise of the Powers of X número 4, Ascensão das Potências de X número 4, e X-Men Forever, número 2, X-Men Eternamente, número 2. Aqui a trama vai ganhando mais corpo, tá? Essa edição tá para mim bem melhor do que a anterior, do que o número 80. Ela também vai apontando pra gente a direção ali, como que essa saga vai realmente terminar. Eu falei que a edição passada tinha vários interlúdios, mas mesmo assim tem revistas encadernadas aqui no interior que se destacam mais que outras. Dead X-Men, por exemplo, confirmou minha opinião. Dead X-Men tinha que ser uma edição especial só, mostrando o que aconteceu com os X-Men. Foram eleitos para ser os próximos X-Men no Hellfire Gala, mas foram mortos durante o mesmo Hellfire Gala. Uma edição especial resolvia tudo. Aqui, eles voltaram aos acontecimentos do número 1 da revista, resolveram tudo muito fácil e tiveram só um link com a saga principal que está acontecendo nas outras minisséries e acabou a participação dos caras. Fall of the House of X é a revista mais das medidas mais ousadas dos X-Men nesse ataque final. Aqui nós vamos ter o Apocalipse, que eu tinha reclamado que estava muito heróico, em que pese que ele se associou a Krakoa, ele acredita no triunfo da mutandade através de Krakoa, através de Arakko também, que eles trouxeram de volta, né? Ele é irmã de Krakoa. Ele estava muito heróico. Aqui não, aqui ele vai voltar um pouquinho ao que ele era, né? A gente vai ver ele tentando reavivar a própria Krakoa, que está prestes a morrer, e para isso ele vai voltar a realizar rituais como os rituais que ele realizou durante essa fase, exigindo vidas dos mutantes. Então, é mais o Apocalipse que a gente conhece aqui. E a gente vai ver o plano mestre da inteligência artificial se revelando, a gente vai ver o Dominion, que é o próprio Nathaniel Essex original, conversando com a Moira mais um pouquinho, então a trama vai ganhando corpo. O Xavier toma umas medidas aqui, que são continuação das medidas que ele tomou lá no número 80, que inclusive vai ser o vídeo das telas finais, junto com a playlist completa da Queda de X, que já são mais de 10 vídeos, né? Então se você não está acompanhando é melhor pegar a playlist desde o começo. Ele já estava tomando decisões estranhas, né? Não é spoiler dessa edição, spoiler da edição passada, ele matou quase todo mundo num lugar. Agora a gente vai ver um pouco do desenrolar disso. E aí a edição seguinte vai mostrar o cara, o que ele fez de tudo isso que ele fez, né? Então ele traiu os próprios companheiros ali para tentar um plano novo. Mas qual que é esse plano novo? A gente vai ver mais desse plano se desenrolando em Ascensão das Potências de X. E aí X-Men Forever vem e fecha tudo, tá? X-Men Forever vai explicar tudo, mas ela não chega a ser a melhor revista. Na verdade, ela complementa todas as outras
porque ao explicar o plano do Xavier, ela vai explicar a atitude dele nas 3 revistas anteriores, em Dead X-Men, em Fall of the House of X, em Rise of the Powers of X. Rise of the Powers of X, inclusive, para mim, é a melhor história do exemplar, mas ela fica incompleta sem X-Men Eternamente. Esse é um título que, mesmo Dead X-Men sendo fraquinhos, você aproveita tudo, tá? Só que ele é muito dependente dos títulos anteriores. Se você já está fazendo a coleção, eu recomendo. Aqui está um crescente da saga. Link aqui na descrição, link da Amazon, dessa revista e de outras revistas mutantes. Links esses que dão comissão ao canal. Tem link da Panini também dá comissão, beleza? Vamos lá agora para o resumo completo dessa revista aqui. Depois de um monte de perseguições, Dead X-Men 4 vai praticamente começar com a derrota da Moira, né, da Moira cibernética que eles estavam enfrentando nas edições passadas. Como que eles vão derrotá-la? Levando ela de volta para o universo de onde ela partiu e privando ela dos utensílios que a permitiram mudar de realidade. Só que não vai ficar esses utensílios, né, um pedaço de mistério, um pedaço do próprio Cristal Micran, que tem um pedaço com ela, tem um pedaço incrustado no peito do prodígio dos X-Men, dos Dead X-Men. Também não vai ficar com os X-Men, vai acabar indo parar nas mãos do Orbis Stellaris, que era contra quem os Dead X-Men estavam lutando na edição número 1. E aí o Orbis Stellaris vai ascender, se tornando também um domínio. Como os outros 3 clones do Nathaniel SX, isso não vai resultar em nada, porque já existe um Nathaniel SX Dominion, que é o original. Os Dead X-Men vão deixar então aquele lugar, mas com base nos conhecimentos adquiridos pelo Prodígio, que a habilidade dele é essa, né? Duplicar conhecimento na mente das outras pessoas ao seu redor e manter esse conhecimento. E mais do que isso, nesse caso, como ele esteve ligado a um fragmento do Cristal Micran, que é o nexo de todas as realidades, ele meio que sabe tudo de todas as realidades. E aí, os Dead X-Men vão então dar uma virada de 360 graus na sua missão e vão atrás do Xavier. Porque a essa altura, a Ascani, que é meio que o professor X deles, está orientando eles na sua viagem multiversal, já percebeu que o professor X de verdade foi para a 10ª vida de Moira, foi para o passado da 10ª vida de Moira, para executá-la antes dela manifestar os poderes. Então, esses X-Men, os falecidos X-Men, vão ter uma conferência. Eles chamam de videoconferência, mas é telepaticamente com o Xavier, que vai ser um dos elementos que vai ajudar a demovê-lo de matar a Moira, que é o que a gente viu na edição passada, em X-Men 80. Fall of the House of X número 4, Dinastia X a Queda, vai mostrar então o Xavier vindo pedir ajuda para Orcs, né? Na verdade, oferecer ajuda para Orcs. Ué, mas peraí, o que está acontecendo? Pois é, enquanto a Orcs decide se ouve ou não o cara, a gente vai ver 2 frentes de combate acontecendo. Uma delas é dos mutantes vindos de Arakko, liderados pelo Apocalipse, tentando salvar um pedaço de Krakoa, um fragmento de Krakoa, que funciona como um drone, que está com a consciência, com a inteligência mesmo de toda a Ilha Viva. Eles vão derrotar os caras da Orcs e vão conseguir fazer um cerco para proteger Krakoa, mas Krakoa vive da energia de outros mutantes e vai precisar dessa energia, que vai ser fornecida pelo Apocalipse ritualisticamente, mas para isso ele precisa de sacrifícios de mutantes. Assim, ele pede voluntários e começa a matar os caras mesmo para dar energia para Krakoa. Tem gente que fica assustada, é o Apocalipse voltando ao seu Apocalipse que a gente conhece, mesmo na fase krakoana. E o último dos sacrifícios, que vai resolver definitivamente o problema de Krakoa, né? Vai deixá-la forte o suficiente para prosseguir em sua viagem ao lado do Apocalipse, é o da Pedra Errada, que é o antigo Santo Vacarro, foi o antigo Santo Vacarro, né? É o mutante com o codinome Pedreira, que fez parte dos Novos X-Men, que morreu lá em X de Espadas e passou por um processo, por um protocolo de ressurreição completamente deteriorado, que produziu um corpo sem a mente dele, com uma mente nova, assim como se fosse um recém-nascido. Então, ele vai ser o último sacrificado, ele faz um último desejo ao Apocalipse, que caso o verdadeiro Santo Vacarro seja trazido de volta em algum momento, que ele agradeça a ele, em nome do Pedra Errada, por ele ter tido a chance de viver, de ter tido essa vida que acaba agora. O pacto do Xavier com a Orcs envolve matar humanos, tanto humanos da própria Orcs que pretendem se rebelar contra as inteligências artificiais que tomaram o controle da organização, quanto humanos ligados ao governo americano que estão planejando bombardear a Orcs nesse momento. E ele tenta se explicar para o Ciclope telepaticamente, enquanto ele está fazendo essa negociação, ele está pedindo em troca que exista uma reserva no novo mundo das inteligências artificiais, uma reserva biológica mesmo, para que os mutantes possam sobreviver. A exemplo do que foi Krakoa, onde eles estavam isolados num lugarzinho ali, quase não se metendo com a política humana. E parece que a Orcs aceitou, né? Aceitou isso e aí ele começa a trabalhar para a Orcs, tenta se explicar para o Ciclope. O Ciclope foi salvo pela Illyana Rasputin, ele ia ser morto pelo Nimrod. A Illyana chegou, o Ciclope falou, que estranho, o Nimrod podia ter me matado, por que ele está só partindo? Porque ele acionou a autodestruição do lugar onde os dois estavam, o Ciclope e o Nimrod, e pretende matar não só o Ciclope, né, deixar o Ciclope vivo, mas tem para atrair alguns X-Men para vir resgatar o cara e assim matar os dois. Mas a Illyana tem um teletransporte muito eficiente, vai sobreviver a essa medida do Nimrod e organizar os X-Men. Voltar para onde os X-Men estão sendo organizados. Lá o Ciclope tem então seu contato mental
com o Xavier, renega o plano do Xavier, fica indignado com ele e reúne um grupo de X-Men que vai fazer parte da ofensiva final contra a cidade Sentinela que a Orcs projetou e que está vindo em direção à Terra para preparar a invasão do Dominion. Bônus, no finalzinho da revista a gente vê a Tempestade também chegando para participar do confronto. Eyes of the Powers of X, número 4, a Ascensão das Potências de X, número 4. A gente vai ver, Xavier acabou de atirar na Ascani no não lugar, né, na frente da Rasputin 4. Ela não entende nada. O Xavier começa então a lutar contra a Rasputin 4, aproveitando que ela está surpresa, mas ele não tem chance de vencê-la. Ele recorre à Madre Virtuosa, sua magia, libertando ela da sua prisão. Nesse intervalo que ela está liberta da prisão, ela informa ele que aproveitou enquanto ele matava a Rasputin 4 para desfazer o homúnculo dela que estava lá na sala incandescente, que era o uso que esses X-Men tinham para ela, né? Ela estava presa aqui, num lugar fora do tempo e do espaço, e eles conversavam com ela e o homúnculo repetia as palavras lá dentro da sala incandescente, que é inacessível a esses X-Men. Matou então as duas, libertou a Madre Virtuosa, saiu do não lugar de volta para a Terra, onde ele usou a Madre Virtuosa para conseguir uma audiência com a Orcs, porque ela é procurada pela Orcs. Isso explica a reunião que ele estava tendo lá em Dinastia X a Queda, né, o exemplar anterior encadernado nessa edição. Foi assim que ele conseguiu essa reunião. Aqui a gente vai ver ele executando mais humanos a serviço da Orcs, enquanto a Ascani chega na sala incandescente, porque ela foi morta pelo Xavier. Só que na sala incandescente está metade da ilha de Krakoa e todos os membros do quinteto, que são capazes de ressuscitar mutantes. Então ela passa pelos protocolos de ressurreição lá. Eles começam a discutir o plano deles, que é trazer a Fênix de volta para enfrentar o Dominion, né? E que eles acham que é por isso que a Ascani foi morta pelo Xavier, para que esse plano fosse executado, para que ela estivesse na sala incandescente. Todos os mutantes que morreram até agora, durante essa última ofensiva dos X-Men e dos próprios ataques da Orcs, passam pelos protocolos de ressurreição. A própria Rasputin 4. E o último cara a ser ressuscitado, vai causar a indignação da Rasputin 4, é o Senhor Sinistro. Mas fica bem claro para eles precisam do Senhor Sinistro para conseguir uma passagem para fora da sala incandescente para poder lutar ao lado dos X-Men. E ele diz que pode providenciar isso, convencendo a Rasputin 4 a não executá-lo, enquanto a gente vê o Apocalipse chegando com o drone de Krakoa, que tem a consciência de Krakoa, na própria ilha, está sem mente e cercada por sentinelas Stark. E na hora que ele chega, botões de rosa gigantes começam a abrir e mutantes da sala incandescente começam a emergir no plano material. Parte do trabalho feito pelo Senhor Sinistro que a gente vai ver na edição seguinte aqui desse volume, X-Men Eternamente. Bônus aqui, a gente vê a Madre Virtuosa, enquanto ela é prisioneira da Orcs, tendo um contato com o Enigma, né? O Dominion, que é o Nathanael Essex original, e ele falando um pouco dos seus planos para ela e ela implorando ali por sua vida. X-Men Eternamente, X-Men Forever, vai então desenrolar tudo o que está acontecendo nas 3 edições. A gente vai ver que houve um contato que a gente perdeu ali na história, um pouco antes da Madre Virtuosa terminar de dissolver seu homúnculo que estava lá na sala incandescente, fazer o Xavier perder contato com os X-Men que estão na sala incandescente. O Xavier dominou o homúnculo e combinou tudo com eles. Isso de trazer todos os mutantes pelos protocolos de ressurreição, o próprio Sinistro, que pode garantir a passagem dos mutantes da sala incandescente de volta para o plano material, tudo isso veio do Xavier. O Xavier também teve uma conversa um pouco mais longa com a Sina sobre o segredo revelado, né, o segredo da maternidade do Noturno. A gente achava que o Noturno era filho da Mística, mas que a Mística era a mãe do Noturno. A Mística é o pai, porque ela é uma transmorfa assim, de nível absurdo. A mãe é a própria Sina e isso foi escondido durante todo esse tempo do Noturno e da própria Mística. Eles conversam um pouco sobre isso porque esse segredo foi revelado recentemente, em X-Men 75, e a Sina vai ter que lidar com essas consequências porque ela vai para o plano material como parte da força ofensiva que vai ser teletransportada ali pelo Senhor Sinistro. Outros mutantes não combatentes ou muito jovens vão permanecer na sala incandescente junto com a metade de Krakoa que está lá, inclusive Esperança Summers, que está com a difícil tarefa de trazer de volta Jean Grey. Jean Grey foi encontrada muito ferida no deserto da sala incandescente, ficou balbuciando e eles ficaram tentando ressuscitá-la durante muito tempo, mas agora ela já está inerte há mais tempo ainda, né, aparentemente morta, mas o seu corpo ainda tem funções vitais. E o plano deles, para despertar de vez a Fênix, é matar Jean Grey, que isso sempre trouxe a Fênix de volta. Então eles fazem uma grande pira funerária. A Esperança Summers, que é a hospedeira mais recente da Fênix, fica para trás para garantir isso e consegue, ao acender a pira, no finalzinho da edição, ver uma manifestação da Fênix. Só que a Fênix diz que a Jean Grey ainda está resistindo, ela ainda quer continuar viva e assim não vai ser possível a Fênix voltar, né, e assumir a Jean Grey ali. E a última cena, então, é a Esperança Summers engatilhando sua pistola porque ela vai resolver não com o método da Fênix, mas com o método do seu pai. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles.
Então até lá e um grande abraço!